Qual é o passo a passo de uma venda bem-sucedida? Quando a gente fala em processo de venda, se vê tantas coisas, mas basicamente todos têm a mesma essência. Como se tivesse uma linha que todos orbitam por aqui, vão tentando seguir a mesma psicologia de compra. O primeiro passo no processo de venda é a prospecção. Só que a prospecção, por sua vez, ela tem várias maneiras de ser feita. Por exemplo, no passado a prospecção mais comum do vendedor era: "Ô, de casa", eles iam e abordavam as pessoas. Essa abordagem, no início, ela era muito fria, porque não sabia o que a pessoa precisava, se precisava daquele produto ou tinha interesse. Nesse ponto aqui, com o tempo, começou a se empregar a inteligência. Conforme o que eu vendia, eu ia num bairro ou em outro bairro. Conforme o que eu vendia, eu ia para um lugar que tinha X tipo de pessoas ou outro X tipo. Então aí já começa a ser empregado uma inteligência mais estratégica. Nos dias de hoje, tem as campanhas que as pessoas fazem no Meta Ads, no Google Ads. Mas qual é o grande problema aqui? Vem o tal do lead, a grande maioria das pessoas quer um lead louco de vontade de comprar. Isso até existiu no início da internet, quando era novidade. Hoje as pessoas, qualquer coisa, chama um pouquinho a atenção, elas clicam o dedão lá, pedem mais informação, mas elas não estão com muita vontade ou essa vontade não passa. E aí não tem inteligência para pegar esse lead aqui e criar um desejo, criar um relacionamento, despertar a necessidade de compra. Ah, mas como é que eu desperto? A primeira coisa que tu tem que conseguir é manter uma comunicação. Se tu já vai direto vendendo, se tu já vai direto tirando dúvidas que o cliente tem, ou se tu, pior, é imaturo, porque veio 5 leads e nenhum teve real interesse, te deram um vácuo lá, não te responderam, tu fica dodói, é tu que tá frágil. Tu tem que entender que esse lead não é grande coisa, é uma pessoa que demonstrou um leve interesse, esse interesse já pode ter desaparecido a hora que tu pegar para retornar para esse cliente. Cabe a você, vendedor, ter dentro da tua prospecção várias estratégias para ir despertando o interesse da pessoa, conhecer melhor teu produto, estabelecer a facilidade de se comunicar. Mas se a gente vai adiante, depois disso tem o que a gente pode chamar de abertura da visita. Há quem diga que a abertura é um dos pontos mais importantes e que em poucos segundos, inconsciente, o cliente já vai decidir se vai comprar ou não. Eu não chego a comprar esse mito no todo, mas entendo a importância da abertura. A maioria das pessoas, quando chega, vai direto ao ponto. Se você vai direto ao ponto na sua venda, você é só mais um fazendo o que todo vendedor faz. Diz que o seu produto, o seu serviço é bom. Então aqui você tem que empregar técnicas inteligentes para se tornar alguém que é gostoso conversar, alguém que o cliente tem interesse de continuar a prosa. Você tem que ter dispositivos também para evitar que o cliente te mande embora, porque às vezes quando tu marca a visita, ele se arrepende, ele esquece. E se tu chega lá de supetão e não consegue envolver ele numa conversa, para quem sabe com essa conversa criar um relacionamento um pouco mais resistente, o que vai acontecer? Ele vai dizer: o que tu tem para nós, o que era mesmo, hoje não é um bom dia, tô na corrida, passa aí outra hora. Então as técnicas que você usa aqui vão fazer a diferença. Depois da abertura, tu tem uma outra etapa que é o levantamento de necessidade. Levantamento de necessidade é como se tu vendesse água, antes de oferecer a água, você levasse o cara para dar uma volta no deserto. A tua água ia ter mais valor, ele ia ter o desejo de comprar. É como se você vendesse um prato de comida, antes de ofertar a comida, você estrategicamente ia envolver a pessoa de uma maneira que ela estaria com fome, porque quando você oferece antes da hora, é como oferecer um prato de comida para alguém que está satisfeito, é como oferecer uma garrafa de água para alguém que está saciado. O levantamento de necessidade é a estratégia de despertar. Só para isso aqui tem um horror de técnica novamente. E aqui, depois da necessidade estar latente, tu coloca o cliente na rodovia do sim. Você coloca ele numa linha de raciocínio dentro do teu discurso, dentro das tuas perguntas, que ele começa a concordar contigo.
Só isso aí também tem um horror de técnico. Uma das mais simples é tu vai falando e lentamente vai balançando a cabeça com um leve sorriso. Se tu estabelecer uma boa sintonia lá na abertura e manteve ela, o teu cliente, sem perceber, também vai começar a balançar a cabeça contigo. E é muito difícil alguém estar balançando a cabeça em concordância e pensando algo contrário ao gesto que ela está explanando, expressando. Então, é uma pequena técnica, mas começou a rodovia do sim. Depois você vai fazer perguntas estratégicas para ele ir se comprometendo. Como alguém que vai pescar um peixe, não é na primeira beliscada que ele puxa um anzol. Ele deixa o peixe mastigando aquilo, até que de repente, quando ele puxa, tá preso. Se tu puxa antes, escapa. É muita sensibilidade e para isso acontecer, se uma das tuas técnicas não dá, tu tem que ter outra. Se outra não dá, tu tem que ter outra. Porque, afinal de contas, um dia tu trabalhou esse lead, passou por 10, 20, 30 leads que só consumiram o teu tempo, para te finalmente conseguir estar na frente de um cliente, tu tem que aproveitar e saber fazer essa abertura, tu tem que se tornar alguém, senão tu é só mais um dizendo que o teu produto, o teu serviço é bom, tu tem que despertar, abrir o apetite dele e colocar ele na rodovia do sim. Só depois aqui tu vai começar com uma argumentação. Essa argumentação só vai ser ouvida de verdade, ainda mais nos dias de hoje, pelo teu cliente, que as pessoas estão cada vez mais ansiosas e cada vez o cérebro está mais saltitante, elas não prestam atenção muito tempo. Então, nesse momento, tem que ter uma argumentação que vai tocar tanto no lado emocional, porque as emoções decidem 90%, mas no lado racional, porque senão às vezes tu até vende, mas daqui a um dia o cliente cancela, desiste. Então tu tem que ter uma argumentação rápida que prenda a atenção do cliente e que ataque esses dois campos do cérebro humano, o cérebro emocional e o cérebro racional. Mesmo assim, pode ser que o cliente queira se esquivar. E aí você tem que ter técnicas de fechamento e de superação de objeção, que é entendendo a quantidade de estratégias que você pode desenvolver para cada uma dessas etapas. Te inscreve no canal, me acompanha nas redes sociais, porque para cada uma dessas coisas tem um universo gigante. Como um cara que vai consertar algo, ele abre uma caixa de ferramenta gigante, ele não usa todas as ferramentas. Conforme o conserto, ele usa algumas conforme outras. Mas você nunca sabe o que você vai encontrar, por isso você tem que ter a caixa de ferramenta inteira. Aqui você vai conseguir montar a tua caixa de ferramenta para conseguir, diferente o cliente que for, ter ferramentas funcionais que funcionam com ele. Agora pode ter certeza, a ciência é basicamente a mesma, uma espinha dorsal que sustenta o processo psicológico de compra. Depois que tu entende essa espinha dorsal, fica muito mais fácil as coisas fazer sentido e tu ir usando as ferramentas conforme cada cliente. Fica aí conosco. Valeu!